primeiro lugar, quero cumprimentar a todos que estão assistindo esse vídeo. E hoje o assunto que nós queremos colocar diante de vocês é o amor de Deus. O amor de Deus diante dos fenômenos da nossa história, da nossa vivência, que muitas vezes atrapalham o ser humano de viver o projeto de Deus. Esses fenômenos, eles se opõem a quem quer viver o projeto de Deus. E Paulo apóstolo, falando à igreja de Roma, ele vai citar essas dinâmicas da nossa existência que se opõem quando queremos viver o projeto de Deus. Ele vai falar de tribulação, ele vai falar de angústia e ele vai falar de perseguição. E ele vai também falar sobre nudez e ele vai falar de fome. Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, da sua carta aos crentes de Roma, também de perigo e espada. Eu quero ler o texto com você, ou para você, de Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A questão é entendermos e aceitarmos que o que Paulo aconselha ao jovem pastor Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 3, verso 12, que todos quantos quiserem viver em Cristo serão piamente perseguidos. Todo ser humano que assume o projeto de Deus, automaticamente ele está propenso a viver perseguição. A grande questão é aceitarmos essa condição, porque há um discurso no meio dos evangelicais de que quando eu não era cristão, eu não sofria isso. Agora que eu sou cristão, eu sofro isso e aquilo. É normal, porque você agora está andando na contramão do mundo. Você está andando na contramão dos falsos valores do mundo. E todo aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, verdadeiramente ele sofre perseguição. E perseguição, tribulação, angústia, isso é inerente à nossa humanidade, à nossa história, à nossa memória, porque nós precisamos destas coisas. Mas há um dado informado aqui na carta que nós não consideramos. E às vezes é preciso entrar na profundidade da espiritualidade deste homem chamado apóstolo Paulo. Quando ele diz que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois ele vai dizer que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Porque esse Deus que ele diz nos amar, ele enviou o seu próprio Filho por amor a nós, para justamente viver essa dinâmica e chegar ao ponto de morrer por nós. Por isso que no final deste texto, desta perícope, ele vai falar de perigo e espada. Por que perigo e espada? Porque às vezes, ou em outros lugares, algumas pessoas até morrem por querer negar o mundo, por querer ir contra ao que o mundo dita para eles como regra de vida. E eu quero dizer a você que está assistindo esse vídeo, não desanime diante das perseguições, das tribulações, diante das adversidades da vida.
Sabe por quê? Porque tem uma palavra de Deus para a tua vida nesta tarde, que é justamente o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio, por intermédio de Jesus, eu, você, cada um de nós, podemos ser mais do que vencedores. A atitude é: se comporte como vencedor. Não fique frustrado diante das adversidades, perseguições, achando que Deus não te ama. Você pode ser um vencedor tendo uma atitude de vencedor, olhando para as suas adversidades e dizendo para elas o seguinte: olha, vocês não vão se comparar com a glória que um dia em mim há de ser revelada. Que Deus a todos abençoe e que esta palavra seja fonte de bênção para a tua vida.